Boa noite. Hoje temos a honra de receber vocês aqui para a Masterclass, onde a gente vai falar sobre o que a gente mais fala e vive na vida prática, que é medicina da dor. Então a gente vai falar um pouco sobre o panorama, né, atual da medicina da dor no Brasil, as perspectivas futuras e como que a gente encara, né, o futuro da medicina da dor e os caminhos que a gente tem que percorrer aí pelo nosso país e pela América Latina. O Brasil e a América Latina enfrentam situações muito próximas, então não há muita diferença sobre as nossas vantagens e principalmente sobre os nossos sofrimentos e dificuldades, né? O que a gente tem de dificuldade de acesso, dificuldade de entendimento da classe médica, dificuldade dos pacientes terem uma condição adequada de tratamento, isso acontece basicamente em toda a América Latina. E nós precisamos entender o que nós podemos fazer, né? Entender o tamanho do problema que a medicina da dor representa para a saúde pública e o quão importante é nós nos formarmos, né? Como médicos que atuam dentro da medicina da dor, né? Então, só estou aguardando a equipe do CMPM me dar um ok para a gente poder começar a nossa aula e nós já vamos iniciar, porque essa é uma aula bastante ampla para quem ainda não baixou. Nos grupos, tanto no grupo da Masterclass quanto no grupo da nossa comunidade, nós deixamos um roteiro da aula com todos os slides e o espaço ali para fazer a anotação. Talvez a pessoa possa imprimir ou anotar aí diretamente no pendrive, no, no tablet, né? Dá para anotar ali do lado. Então, nós vamos iniciar a nossa Masterclass. Queria dar primeiras boas-vindas e agradecer a presença de todas as pessoas que vão dedicar aqui e passar um tempo com a gente. O pessoal também me informa se o slide está passando direitinho, se tem alguma complicação, vocês me avisem, por favor. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Marcelo de Barros, eu sou anestesiologista, apesar que há 5 anos eu não atuo com anestesiologia. Sou médico de dor e tenho formação em cuidados paliativos. Eu sou atualmente o presidente da Sociedade Brasileira para os Estudos da Dor e tenho aí uma vida dedicada basicamente à medicina da dor durante muitos e muitos anos. E eu sempre falo o quanto que a medicina da dor ela é apaixonante, tá? Eu brinco às vezes e falo que eu escrevi mais sobre medicina da dor do que eu li como anestesiologista. Então aqui está os 5 livros da qual eu participei como editor, 4 como editor-chefe e 3 e um, né, como coeditor. Então a gente tem aí uma longa história dentro da medicina da dor, tanto da parte acadêmica quanto da parte de assistência, né? A gente atua aqui na cidade de Alfenas e atendemos aí quase 3 a 4 mil pacientes por ano, né? Eric, só me confirma se os slides estão passando beleza, por favor. Então, primeiro, eu já tenho aí mais de 200 alunos que visitaram aqui a clínica e também a gente já tem a formação aí dentro do Simpen de mais de 3 ou 4 mil alunos, né? E o que que a gente percebeu? Quem é o aluno que vem estudar medicina da dor? Quem inicia essa jornada, né? Primeiro, acontece muito, é aquele que quer ser um profissional melhor. O que que é um profissional melhor? Ele já atua dentro da área dele, seja ortopedia, neurocirurgia, clínica, medicina de família, até plantonista, às vezes de pronto-socorro, ortopedista, anestesiologista. E ele tem percebido que não existe uma formação adequada, tanto na graduação da medicina, quanto uma formação adequada nas residências médicas. Então, ele quer atender o paciente dele de maneira melhor e entender um pouco mais a medicina da dor. Existe aquele que quer abandonar o hospital, né? Seja anestesiologista, ortopedista, neurocirurgião principalmente,
essas três áreas que ficam muito presas dentro do hospital, e ele quer uma maneira de levar a vida dele para uma medicina ambulatorial, né, que tem uma perspectiva de capacitação muito grande. Eu sempre falo, qualquer cidade com mais de 30 mil habitantes, ela consegue ter uma clínica de dor perfeitamente se você conseguir construir as pontes adequadamente para que o paciente ele tenha acesso ao seu consultório, né? Existe aquele que quer fazer a medicina intervencionista da dor, que requer hospital, requer uma formação um pouco mais aprofundada. Existe aquele que agora, né, aprofunda no conhecimento, apesar da gente ainda ter um vácuo de legalidade dentro disso no Brasil, que eu espero que isso termine rapidamente. A medicina regenerativa, que ela pode ser tanto a nível hospitalar quanto a nível ambulatorial, você tem hoje aí condição de fazer vários procedimentos vinculados à medicina regenerativa que pode ser feito dentro de uma prática ambulatorial tranquilamente, né? Então, dá, por exemplo, o profissional que entra na medicina da dor, ele vai conseguir, né, com uma formação adequada, ele consegue manter a vida dele totalmente dentro da atendimento ambulatorial. E existe a dor oncológica, essa sim requer um atendimento por equipes a nível hospitalar. Talvez de todas as atuações, seja a que mais requer uma estrutura adequada para você atuar. Quem é o profissional melhor, né, que atuar? Ele muitas vezes ele não quer ser um especialista em dor, né? Apesar, lembrando que a dor é uma área de atuação, mas em termos práticos, né? Podemos reconhecer como especialidade. Ele quer ser um profissional melhor, ele quer melhorar a resultabilidade dos pacientes dele. E é um grupo bastante heterogêneo de médicos que procuram, né, a formação com a gente para ter esse tipo de atendimento. Só que muitos que entram com essa ideia acabam se apaixonando pela medicina da dor e, com o passar do tempo, se dedicando e a medicina da dor acaba ocupando mais a vida dele. A nível ambulatorial, aqui que não, eu quero fazer medicina da dor, mas eu quero trabalhar com medicina da dor a nível ambulatorial. A nível ambulatorial, além do atendimento clínico, você tem vários e vários procedimentos intervencionistas de minimamente invasivos, ou até alguns não invasivos, que você pode tratar até 80 ou 90% dos pacientes com dor crônica que te procuram. Seja bloqueios guiados por ultrassom, seja terapias por onda de choque, alguns bloqueios venosos, né, que é o conhecido BSV, bloqueio simpático venoso, agulhamento por ponto gatilho, agora você tem estimulação transcraniana, você tem laser, né, estimulação magnética percutânea, você tem laser também que você pode atuar. Então você tem uma gama hoje tão grande de procedimentos a nível ambulatorial que você consegue construir uma prática sem passar um dia dentro de hospital. Existe também a medicina intervencionista da dor. A medicina intervencionista ela tem a parte ambulatorial, mas tem a parte voltada a procedimentos um pouco mais invasivos, sejam eles guiados por radioscopia, por ultrassom, por tomografia. Não existe aí um método de imagem melhor do que o outro. Existem indicações boas para uns, indicações que são melhores para outros. E assim a gente consegue tratar dos pacientes que você não conseguiu tratar a nível ambulatorial. Só lembrando para quem está iniciando essa jornada dentro da medicina da dor, que todos e qualquer procedimento realizado de maneira intervencionista são procedimentos sempre guiados por imagem, seja por radioscopia, seja por ultrassom, seja por tomografia. Não existe procedimentos às cegas. Existe uma área da medicina apaixonante e casada e vinculada com a medicina da dor, que é a medicina regenerativa, principalmente para quem vai atuar muito próximo, né, de pacientes com dor musculoesquelética. Então você tem aí uma quantidade enorme de procedimentos, de condutas, de mudança, inclusive de mindset, a maneira que você vai abordar o seu paciente. Você vai ter que começar a abordar o paciente na questão de atividade física, de dieta, de melhora de comportamento, de higiene do sono, né? Então, tudo isso para você cuidar realmente de uma pessoa
em termos amplos, né? A medicina regenerativa ela é muito apaixonante nesse sentido, principalmente. É claro que não vai resolver todos os problemas do mundo, mas você tem aí condição de melhorar várias doenças, síndromes dolorosas, principalmente músculo-esqueléticos, se o paciente aderir ao tratamento e ele for orientado de maneira correta. E existe a dor oncológica, né? A dor oncológica é um capítulo à parte, porque talvez desse todos esses ambientes seja o único que você obrigatoriamente, para poder exercer de maneira mais adequada, você tem que estar embutido, né? Ou seja, incluído dentro de um serviço a nível hospitalar. É muito difícil tratar pacientes com dor oncológica em serviços ambulatoriais ou se você tem aí um consultório separado e vai tentar atuar com esses pacientes. Então, quais são os caminhos, né, para quem quer se tornar um médico de dor? O primeiro, inicial e obrigatório é a formação em clínica de dor. Não adianta você querer pensar que vai fazer a formação começando pelo telhado, né? Primeiro você tem que entender o tratamento clínico, o diagnóstico, o tratamento medicamentoso, o tratamento não invasivo. Depois disso, você vai fazer a formação em intervenção, a formação em medicina regenerativa e, por fim, a titulação. É claro que essa é uma ordem aleatória. Você pode alterar, você pode fazer a clínica de dor, conseguir a titulação antes, depois e continuar. Na verdade, a formação ela nunca acaba. Mas existem alguns pré-requisitos básicos que você tem que preencher ao longo da sua jornada para que você possa, além de conseguir a titulação, você ter a capacidade de atender e abrir seu consultório e começar a atender seus pacientes. Então, a pergunta que eu faço para quem está aí imaginando começar a medicina da dor é se você já tem um plano, se você sabe como você vai executar esse plano, se você já tem uma rede de apoio. Eu lembro que quando eu comecei, a maior dificuldade, eu tinha um filho recém-nascido, né? Hoje eu já estou um mocinho aí com 11 anos. A maior dificuldade era realmente a questão familiar, né? De poder ter que ficar viajando, era muito difícil viagem, era muito difícil o trabalho, né? Porque eu era anestesiologista, então eu para sair, alguém tinha que ficar no meu lugar, e não é só questão de você pagar alguém para ficar no seu lugar. Muitas vezes você não tinha quem colocar no seu lugar para você poder viajar para fazer um curso, isso é muito difícil, né? Esses primeiros passos, né? Aí você abre o ambulatório, você não tem paciente, ou chega paciente muito complexo que você tem dificuldade de lidar, às vezes, com o caso mais complexo. Então, é bem interessante, né? Essa história de quem percorreu aí toda a jornada da medicina da dor, que a gente passa por e ajudou a moldar, por exemplo, na construção do nosso curso, que é o Clínica e Dor, né? Que é a formação clínica do Simpen em clínica da dor, a gente não tem, por exemplo, nós não temos aula dia de semana, né? Nós não temos aula dia de semana. Não, perdão, finais de semana. Então a gente não faz o aluno viajar, ele perder dia da família, perder dia de trabalho. Então, assim, tem mais aulas? Tem aula toda semana? Sim, tem aula toda semana, mas a gente não vai ter aula aí toda a semana, né? E eu lembro que quando eu. Só um minutinho. Quando eu comecei, né, na medicina da dor, não existia formação no Brasil, né? Aí eu marco aqui praticamente todos os países. Eu saí do Brasil na época 16 vezes para fazer curso. E hoje, graças a Deus, você consegue fazer. O Brasil é sim um grande centro formador que consegue aí formar médicos de dor integralmente dentro do Brasil. É claro que você sair para fazer um curso, tudo é muito interessante você conhecer novas pessoas, ter um network. É muito legal, mas dentro do Brasil a gente consegue aí formar. Então, mais importante, muita gente pergunta por quê, né? Por que se dedicar à medicina da dor, né? Por quê? Por que a gente fazer, cara, mas eu vou ter paciente. Muita gente me pergunta no começo da jornada, mas não existe paciente. Será que não existe mesmo? Vamos ver, né? Depende da estatística, até 30% da população pode sofrer com dor crônica.
Isso é bem impactante. É muita gente, né? Então, você vê, depende do estudo que você está avaliando. Por exemplo, tem estudos no Brasil que até 50% da população pode sofrer com dor crônica. Você pega estudos brasileiros, é claro que você tem que ter alguma ressalva em avaliar esses estudos, mas ele mantém uma média em torno de 30%, 40%, 50% dos pacientes, eles vão ter dor crônica, né? Então, como eu falei no começo, se você tiver uma cidade de 30 mil habitantes, você vai ter pelo menos 10 mil potenciais pacientes, né? É difícil atender 10 mil pessoas, tá? Então, você tem poucos estudos no Brasil, mas mantendo uma média aí de 30%. E a principal causa é o quê? Dor lombar. Isso é congruente com o que a gente encontra no mundo inteiro. Mas eu amplio, né? Não só dor lombar. Nós podemos falar também de dores musculoesqueléticas, a principal causa de dor, principalmente no nosso país, que é um país onde o idoso hoje ele viveu num país rural, né? Em 1950, o Brasil, por metade da população era rural, né? As pessoas nasceram num país bem diferente, né, do que a gente tem hoje, né? Então, essa revisão de artigos, ela juntou praticamente todos os poucos e parcos artigos que a gente tem no Brasil e colocou a média. A menor média que a gente teve de incidência de dor crônica foi próxima de 23% no adulto e 29% no idoso. E a média fica entre 30% e 50%, que é congruente com as estatísticas que a gente encontra aí pelo mundo, né? Você pega a estatística, por exemplo, do Reino Unido, ela é congruente com a estatística brasileira, né? Então, onde você tem aí entre 20% e 25%, quando você soma aí as incidências de dor, é claro que existe uma diferença, né, importante tanto da prevalência de alguns tipos de dor, quanto da maneira que a dor se manifesta, dependendo da população. Por exemplo, no Reino Unido você tem o NHS, praticamente todas as informações são compiladas, coisas que no Brasil a gente não tem, né? Então, você pega essa outra revisão publicada na PEN, onde você também mantém, né, uma média entre 30% e 35%. Então, vamos colocar que praticamente todas as pessoas vão ter dor em algum momento e um terço delas vão precisar de tratamento para dor em algum momento da vida. Você tem a prevalência de dor em algumas doenças, por exemplo, de 30% a 70% das pessoas têm dor pós-operatória, né? 90% das pessoas que procuram as emergências têm. É uma coisa que eu nunca consegui entender, talvez eu nunca consiga. A gente não aprende medicina da dor na faculdade. E quando você sai para trabalhar, né, quando você sai para a vida profissional, todo mundo que senta na tua frente, no raio ali do pronto-socorro, para quem está começando, ou no PSF, ou qualquer lugar que você vai, quase todo mundo que chega para consultar com você vai reclamar do quê? De dor, né? Então é bem interessante essa, essa dicotomia que a gente vive, né? Assim, você não ensina e a pessoa ela tem que atuar, né? Então, dor pós-operatória. Muitos casos, hérnia, 10%. Tudo bem, mas quantas pessoas fazem cirurgia de hérnia? Eu tenho muito paciente com tanto que é tanto paciente que criou uma síndrome, né? Que é a síndrome pós-herniorrafia. E são casos dificílimos de tratar muitas vezes, né? Então você tem aí uma quantidade enorme de pacientes que vão tratar de dor crônica devido ou a pós-operatório ou a lesão musculoesquelética. Quando você pega a incidência, né, dos casos mais prevalentes, cefaleia, dor crônica generalizada, que aí você pode incluir a fibromialgia. Falar nisso, o Lula sancionou a lei hoje relatando que fibromialgia pode ser tratada como deficiência, e as dores musculoesqueléticas e as dores regionais, que aí você pode encontrar dor neuropática regional e alguns tipos, inclusive, de dor musculoesquelética. Então, o que está levando, né, nós a termos aí um aumento enorme da quantidade de pacientes com dor? Novos hábitos de vida, né? Nós estamos cada vez mais sedentários. A nossa
o aumento do envelhecimento e hábitos de vida, principalmente alimentares, no homem moderno, né? Então, o fato da gente estar envelhecendo mais, a população está cada dia mais idosa. Isso o que que acontece? Você tem um aumento enorme das lesões musculoesqueléticas, a gente vai falar isso daqui a pouco de maneira mais aprofundada, e toda a dor musculoesquelética, quando ela passa a ser muito prolongada, ela cria componentes neuropáticos, a gente vai explicar inclusive nessa aula hoje o mecanismo fisiopatológico de como isso acontece. Outro aspecto, as doenças musculoesqueléticas, por exemplo, osteoartrite. Pode ter no mundo hoje quase meio bilhão de pessoas com distúrbios musculoesqueléticos articulares, por exemplo, com artrose, artrose de joelho, artrose de quadril, lesão de ombro, lesão de tendine. Então, assim, é uma população infinita. Então, para quem está querendo começar a medicina da dor e acha que é difícil, né? Ah, não vou ter paciente, não. A única coisa que não vai faltar é paciente. Qual foi a dificuldade que eu enfrentei quando eu comecei? Você criar uma ponte entre você, que é tratador, e o paciente. E o sistema de saúde, ele não é acolhedor para isso. Então, o profissional de saúde, principalmente o médico, quando ele começa a atender medicina da dor, ele vai entender rapidamente que o sistema de saúde ele não foi construído para te acolher. Então, quebrar essa verdade talvez seja o ponto mais importante da nossa trajetória como médico de dor. Que a partir do momento que você consegue quebrar essa trajetória, você vai conseguir tratar melhor seus pacientes e com certeza paciente você vai ter. Porque o impacto da dor ela é absurdo, principalmente no paciente mais idoso, por exemplo. Por devido à dor crônica, um quarto dos pacientes não consegue exercer atividade de vida diária. Se ele não exerce atividade de vida diária adequadamente, ele fica mais imóvel, alimenta pior. E com isso ele aumenta o risco de doença cardiovascular, diabetes, hipertensão e a incidência de morte. Agora, voltando à parte de estatística, as melhores estatísticas, evidentemente, são americanas. E isso aqui, porque os americanos eles têm muito a questão dos veteranos, estão muito bem controlados, e como eles controlam muito o custo, então, obviamente, eles mantêm ali uma incidência bem razoável. Então, o que que tem? Eles têm vários estudos, né, que eles acompanham a incidência de dor crônica entre adultos, é uma sequência de vários anos, e isso vem desde a década de 70. E a variação disso é muito pequena. Então, eles separaram a dor crônica em dois tipos: dor crônica que necessita de tratamento e a dor crônica de alto impacto. A dor crônica que necessita de tratamento, ela acontece mais ou menos em 20% da população. É uma incidência menor dos que os pacientes que relatam dor crônica, mas são pacientes que necessitam de tratamento, ou seja, um quinto da população americana, e eu acredito que no Brasil seja até maior, necessita de tratamento para dor. Ponto. E em torno de 7 a 8% desses pacientes tem o que a gente chama de dor de alto impacto. O que é dor de alto impacto? Que a dor ela é um fator limitante da vida dele. Então, se você for, suponhamos que você está numa cidade aí de 30 mil habitantes. Nessa cidade você tem quase 3 mil pacientes, pelo menos, né? Vamos por 2.500 pacientes com dor de alto impacto. Estou excluindo os pacientes com dor crônica, só com dor de alto impacto. Se você conseguir atingir 30% desses pacientes, você vai ter isso, com 750 pacientes para tratar, e é muito paciente. Porque são pacientes bem demandantes, né? Então você vai ter. Isso eu estou falando num lugar pequeno, né? Fora os outros pacientes, os outros 20% que não tem dor de alto impacto, mas que necessita de acompanhamento, né? E a gente tem aí um aumento exponencial com o quê? Com a idade, né? E a população tem envelhecido mais. Quanto mais velhas as pessoas ficam, maior a chance delas terem dores, por qualquer razão, principalmente musculoesquelética. O que chama atenção é essa pequena queda que a gente tem nos 85 mais,
Mas isso aí é muito relacionado São pessoas mais dependentes, a notificação é pior, né? Porque a tendência da incidência de dor, ela só aumenta, ela não diminui. E nós temos aí, como sempre, dor lombar, né? Dor lombar, ela só perde incidência para cefaleia em jovem, né? Mas com o passar do tempo, ela ganha de todos e no geral ela ganha. Então você tem incidência de dor lombar, mesmo em jovens, dor neuropática, dor oncológica, evidentemente, aumenta muito no idoso, dor pós-operatória. Então, assim, todos os tipos de dor crônica, elas vão subindo conforme a idade dos pacientes. Então, a incidência, né, é maior também nas mulheres, né, por várias razões. É difícil até a gente mensurar uma causa isolada, que a incidência de dor é maior nas mulheres. Uma, talvez, para mim, a principal é que a mulher se cuida mais. Mas isso parece um contrassenso, não é um contrassenso. Como a mulher se cuida mais, ela procura mais serviço de saúde. Como ela procura mais serviço de saúde, ela vai ter casos mais notificados. Acho que uma das principais diferenças é essa. E a outra, você tem sabidamente algumas alterações, principalmente relacionadas às questões hormonais, e aparentemente a sensibilidade nociceptiva e térmica da mulher é um pouco mais aguçada que a do homem. Então você não tem um fator só que justifica a incidência de dor maior em praticamente todos os tipos de dor na mulher, né? Então, essa população enorme, ela não é tratada por várias razões, né? Primeiro, mas a principal de todas é o desconhecimento que a gente tem carregado aí ao longo de dezenas e dezenas de anos. Aí a gente não prescreve direito, a gente não sabe usar o opioide direito, a gente não sabe conversar com o paciente, a gente não sabe nada, né? Vamos falar no português, claro. A gente praticamente não sabe como abordar esses pacientes. Apenas lembrando que eu respondo todas as perguntas ao final da aula, né? A aula tem mais aí uns 40 minutos. Então, quem quiser mandar pergunta, é só mandar no chat que eu respondo tudo que quiserem perguntar. Agora, o que que é mais importante? Isso é o que a gente está vendo hoje. E o futuro? O que que vai acontecer no futuro da medicina da dor, né? Primeiro, a gente tem um aumento da incidência de câncer. Esse aumento da incidência de câncer ele acontece por várias razões. Primeiro, o envelhecimento populacional. Segundo, os hábitos de vida. E terceiro, o melhor screening diagnóstico. Então, são três fatores. Só no Brasil, a gente tem aproximadamente 500 mil casos por ano. Por ano. Desses pacientes, de 70 a 90% deles vão ter dor incapacitante na doença avançada. E eu acho que assim, 100% dos pacientes com câncer vão ter dor. Alguns vão necessitar do tratamento para dor, que eu posso afirmar que sabidamente é a maioria. E outro fato que tem acontecido, que é um paciente que a gente não tratava no passado, é o aumento do número de sobreviventes de câncer. E o sobrevivente de câncer, ele acompanha o aumento da incidência com uma redução da mortalidade. Só que ele é desvinculado da morbidade. Então, você tem um aumento da morbidade por câncer relacionado a uma redução da mortalidade. É bem interessante isso, porque a gente tem aí um problema enorme, né? Que a gente vai ter que lidar. Por quê? Esses pacientes sobreviventes de câncer, estou falando do ponto de vista de tratamento de dor, eles trazem neuropatia pós-químio, eles trazem depressão, a, a, a ânsia, o sofrimento do paciente com dor crônica. Eu trato muito paciente com dor neuropática, principalmente neuralgia do trigêmeo. O paciente que você consegue tratar ele é o paciente que parece muito com o paciente que sofre estresse pós-traumático, o paciente que veio de guerra, o medo da dor voltar, o medo da doença voltar. Então você atua com pacientes com vários aspectos diferentes. É dor pós-operatória, é medo da doença voltar, é estresse pós-traumático, é ansiedade, é depressão, neuropatia pós-química. Então você trata o paciente bem complexo, né?
E quando você vai olhar a maneira que você vai tratar a dor desse paciente, você vê a quantidade de opções terapêuticas que a gente tem, que é impossível um profissional só lidar com isso. Então, a medicina da dor ela é eminentemente multiprofissional e multidisciplinar. Então, Carlos, então é impossível saber tudo, é impossível saber tudo. Entretanto, você tem que ter noção de tudo, até para você conseguir encaminhar esses pacientes para outros profissionais. Outro aspecto importante é o quê? O envelhecimento. Nós estamos ficando velhos. O Brasil, em 12 anos, aumentou a média de idade em alguns estados em 6, outros estados em 7, alguns estados em 5 anos. É muito, é muito. E olha, que de 2010 a 2022 a gente ainda teve como diz, uma ajuda, né? Uma ajuda negativa, mas uma ajuda da pandemia. A pandemia matou muito jovem, né? Então que levou ainda a idade baixar um pouquinho. A expectativa de vida caiu durante a pandemia. Mas então nós estamos caminhando, né, para ser um país que a gente pode ter aí 20 a 30% da população brasileira nos próximos anos, que são pacientes com 65 anos ou mais. E o idoso tem o quê? Dor articular, principalmente. E esse é um fato irremediável. E o envelhecimento, ele acompanha vários processos degenerativos naturais, naturais. Não é só o paciente doente, né? Viver desgasta. Então você tem um aumento da incidência aí de osteoartrose de joelho, quadril, de ombro, de mão, bastante proeminente depois do quê? Dos 50 anos. Se você tem um aumento dessa população, você vai ter um aumento também do número de pacientes. Outro fato da nossa vida, a obesidade. Devia ser proibido romantizar a doença. A obesidade não tem nada de romântico. A obesidade é uma doença com seríssimas consequências. E você vê esse estudo aqui da P, ele mostra bem interessante, porque os Estados Unidos está muito ligado na questão dos opioides, tem que estar mesmo, o quanto que o obeso consome mais opioide do que o não obeso. E não existe relação nenhuma entre obesidade e opioide. Por que, que o obeso consome mais opioide? Porque ele tem mais dor. Ele tem uma necessidade maior. E aí que entra o desafio, né? Quando você muda seu mindset como médico de dor, que é o quê? Você tem que começar a tratar o paciente do ponto de vista metabólico. Aí que entra a medicina regenerativa dentro desse contexto, né? Mas aí você pensando em termos estatísticos, a gente está falando aqui por que que você tem que estudar a medicina da dor. 90% dos obesos têm dor, 40% de quadril e 60% de joelho. E olha que interessante, pessoa que perde 10 quilos pode melhorar até em 50% a dor por osteoartrite de joelho. Agora, voltando ao nosso Brasilzão, nós temos aí 200 milhões de pessoas, nós temos 40 milhões de obesos, então nós temos aí aproximadamente 30 milhões de pacientes com dor vinculada à obesidade, né? E a obesidade, ela não é só a questão mecânica. Na verdade, a questão mecânica talvez seja dos menores problemas. É a questão metabólica. O paciente ele é cronicamente inflamado. Como ele é cronicamente inflamado, você lesa, né, as articulações por esse processo de inflamação crônica. Porque olha só, o paciente inflamado ele tem um aumento de várias citocinas inflamatórias. Interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, TNF-alfa. E você tem um ambiente catabólico. Dentro desse ambiente catabólico, você vai ter a produção aumentada de nerve growth factor. Quando você tem a produção aumentada desse nerve growth factor, não só o fator de crescimento de nervo, mas entre eles o fator de crescimento de nervo, e uma redução, por exemplo, você tem uma redução de interleucina 10, que é anti-inflamatória, se você tem um aumento do nervo growth factor que produz nervo, as articulações doentes, ela tem um input nociceptivo maior pela proliferação neuronal. É bem interessante isso, né? O áudio tá ruim para todo mundo ou só para uma pessoa? Depois alguém puder responder no chat, puder me ajudar com isso, eu posso ver se eu ponho fone, alguma coisa assim, né? Então, beleza. Ô Jorge,
tenta talvez entrar e sair de novo, que isso pode te ajudar. Ou então ver aí a conexão. Às vezes pôr o fone ajuda. É porque o Zoom ele tem uma, ele não conversa bem muitas vezes com o som do computador, você tem que pôr fone, né? Então, isso o que que acontece? Você tem o aumento, além da destruição da cartilagem, você tem o aumento de nervo. Você tendo o aumento de nervo, você aumenta aí a produção de a transmissão sensitiva, né? Então vai chegar no cérebro uma imagem muito maior de dor. Então é o que acontece com o paciente com dor articular, né? Não é só a lesão em si. Você tem todo o componente inflamatório embutido, né, nesse cenário do paciente. E o que que vai acontecer? Nós vamos ter aí mais de 50% da população brasileira possivelmente obesa, né? São 135 milhões de pacientes. Então, e olha que interessante, né? A incidência de dor. Quando você pega as pessoas normais, não que o obeso seja normal, mas vamos lá. Você pega as pessoas dentro do MC correto, a incidência de dor é 40%. No sobrepeso, 50%. No grau 1, grau 2, grau 3, mudou isso aqui recentemente, mas o estudo é mais antigo que eu tenho. Pode chegar até 80%, ou seja, o obeso grau 3, caminhando para a obesidade mórbida, tem 80% de incidência de dor, né? Então, é um paciente difícil de tratar, porque muitas vezes, se o paciente não se comprometer com o tratamento, você não vai conseguir tratar ele de jeito nenhum, né? Então, o que que acontece? Olha a bomba relógio que a gente tem. Nós estamos envelhecendo, alimentando mal e ficando obeso num país pobre. Então, o brasileiro está ficando, brasileiro ou latino, via de regra, pobre, obeso e velho, né? E é claro que isso é uma bomba relógio em termos de dor, né? Então, por isso que a principal incidência continua sendo o quê? Dor lombar. Depois você tem joelho, pescoço, aí já entra aqui enxaqueca, depois você vem quadril e ombro, né? Tanto, né, que esse estudo ele é repetido ano a ano, 2, 3, 4 anos. Um estudo da Fundação Bill e Melinda Gates, que mostra que a principal causa de dias vividos sem qualidade é por causa de dor lombar. Agora, quando você pega as 13 principais causas, três são diagnósticos de dor, diretamente, síndrome dolorosa, e outras seis são diagnósticos indiretamente relacionados à dor. Então, a dor crônica, ela é a principal causa de procura de saúde, principal causa de gastos, principal causa de incômodo dos pacientes, e a gente não aprendeu isso durante a nossa vida, né? E com tendência também a pioras importantes, por exemplo. Nossos hábitos de vida hoje, eles não levam. Por exemplo, a quantidade de jovem com cervicalgia tem aumentado. Muito esse raio desse celular aí o dia inteiro, né? E, e é bem interessante que você pega qual que é a principal causa de dor no idoso? Exercício físico. Aqui é algo que não se discutia antigamente. Fala assim, exercício físico a pessoa já pensa em academia, não tem nada a ver. Exercício físico é trabalho braçal mesmo, né? Então, a atividade física do trabalhador rural, trabalhador de construção civil, trabalhador braçal, é uma fonte interminável de dor aí na velhice, né? Então, fonte um, se você quiser iniciar os caminhos da medicina da dor, comece eminentemente pelo entendimento adequado do tratamento da dor musculoesquelética, né, que envolve, que é bem complexo, né? Deixa eu ver aqui. Perguntar se vai ter uma certificação da Mastercard, sim. Depois é só solicitar aqui para o CIPEM que eles enviam o certificado, tá? Mas tem que ficar até o final, que depois a gente confere quem estava em todo o tempo, né? E depois que eu vi que a pergunta é em espanhol,
A Masterclass ela vai ser disponibilizada com legendas em inglês e espanhol, tá? Depois nos nossos canais oficiais. Isso aí para ajudar, porque muita gente, eu entendo espanhol muito bem, muita gente não entende português, mas ela vai ser disponibilizada depois, tá? Então, o que que a gente tem, né, por todo esse, o que que a gente tem, né, por todo esse caminho, né? Você tem genética, a idade, hábitos de vida, né? E sobrecarga mecânica vão atuar sobre as articulações. Esse aqui é um estudo muito legal. Inclusive, ele já está lá preparando para mandar para os alunos do Clínica Dor sobre os mecanismos que levam à dor discogênica, a principal causa de dor lombar. Então, todo esse estresse sobre o disco, você diminui a capacidade nutricional, você lesa a estrutura, você aumenta a inflamação. Esse processo inflamatório com citocinas leva a neoinervação, muito baseado no nervo growth factor, e isso vai levar à dor lombar. Então, é basicamente um mecanismo, né, bem, bem comum, né? Bem comum. Ô Jorge, tenta ligar a legenda e depois a aula vai ficar disponível também. Aí a gente te manda para você não perder, tá? Mas fica aí com a gente, tenta ligar a legenda, que às vezes do Zoom, a legenda, eu tô falando bem devagar, porque tem muita gente, principalmente da América Latina, aí eles estão conseguindo puxar a legenda, às vezes só você clicar aí na legenda, às vezes melhora para você um pouco. E depois a gente dá um jeito de fornecer aula para você também, se você ficar aí toda junto com o certificado, a gente manda um link para você assistir. Né? Então, a gente voltando, né? Parece repetitivo, mas é importante as pessoas entenderem que você tem a incidência de dor crônica aumentada em muitas doenças que estão relacionadas aos hábitos de vida e ao envelhecimento, né? Como depressão, diabetes, obesidade, doenças reumatológicas, insônia crônica, multimodalidades e pessoas com mais de 65 anos. Então a incidência é muito maior e é o caminho, né, que a gente está seguindo para a ciência. E olha só esse estudo que interessante. Por isso que eu falo, quando você entra na medicina da dor, principalmente pelos aspectos de dor musculoesquelética, você tem que entender que, olha só, a obesidade aumenta a inflamação, né? Componentes aumentam a incidência de câncer, junto com a idade, você tem todos isso, principalmente estresse oxidativo. Então, você só consegue melhorar com dieta, então você reduz a inflamação, você melhora o metabolismo, você reduz a incidência de câncer, né? Você melhora a função celular e você tem atividades antioxidantes. Então, aqui está a doença, aqui está a vida saudável e aqui está o resultado. É muito interessante, tão interessante que saiu um estudo essa semana retrasada, parece, mostrando que o uso dessas canetas emagrecedoras, elas têm reduzido em 17% a incidência de câncer. Não é a medicação que reduz, não tem nada a ver. A redução da obesidade, né? Os efeitos nocivos indiretos da obesidade. E é muito interessante a maneira que a gente tem que. Quando você vai fazer medicina da dor, você tem que entender isso perfeitamente, né? E a gente tem que aprender a tratar, né? Entender como que a gente reduz o estresse oxidativo, como que a gente reduz a inflamação, como que a gente vai impedir, né, do paciente chegar num processo amplo de dor crônica, né? Então, isso é muito legal, para te falar a verdade. É muito interessante você conectar tudo isso junto, que o tratamento da dor ele é muito, mas muito além da prescrição de um analgésico ou de um procedimento puro e simples, né? Mas muito além. Então é apaixonante quando você começa a entender tudo que está envolvido ao redor do tratamento da dor crônica, porque sim, você tem que aprender a prescrever exercício, você tem que aprender a ouvir o paciente, você tem que aprender a prescrever dieta, e sim, você tem que aprender
a prescrever medicações de maneira adequada. Então é muito apaixonante, para falar a verdade, né? Só que com esse tanto de pacientes, quantas pessoas a gente tem? No Brasil tem 1.540 médicos com RQR. 1.540. Isso aqui está de um poucos anos atrás. Com as novas atitudes da MB, provavelmente está subindo muito pouco. Mas é muito incipiente ainda a medicina da dor no Brasil em número de profissionais. Com isso, né, só 24% das prescrições de tratamento de dor neuropática são corretas. E a gente vê cada absurdo, gente, cada absurdo de prescrição de junto leco-cre, né? Você não tem fundamentação nenhuma. Se isso é feito tratar de maneira errada, a gente está esbarrando no quê? Dinheiro, muito dinheiro. Há uma estimativa que o mercado, né, o gasto, né, não é mercado, porque senão fica muito comercial, mas o gasto com dor crônica no mundo ultrapassa US$ 1 trilhão. É mais do que tudo junto, né? Só músculo esquelético, é muito bem documentado, aproxima de US$ 200 bilhões. Pra você ter uma ideia, o tratamento de câncer nos Estados Unidos gasta 115 bilhões. De doenças cardiovasculares, 200. Doenças respiratórias, 130. Então, pra você ter só uma ideia da quantidade de. Estou falando só de músculo esquelético, não estou falando de dor neuropática, de outras causas de dor não. E com tendência a aumento, né? Aumento. E o uso, né, de serviço de saúde, olha só, o paciente com dor crônica, ele usa praticamente 4 vezes mais o serviço de saúde, ele consome 7 vezes mais medicamento, ele trabalha 5 vezes menos que os pacientes, ele tem um componente depressivo, ou seja, qualidade de vida pior, quase o dobro da população normal. Então é bem difícil, né, para o paciente poder ter uma vida adequada com isso. Então, você pegando aí os custos, né, nos Estados Unidos, né, o custo nos Estados Unidos, por exemplo, com dor crônica direta são quase US$ 300 bilhões, com indireto 370, com total quase US$ 600 bilhões. Isso documentado em 2012, quase US$ 800 bilhões documentado em 2023. Quando você pega doença cardiovascular e câncer e diabetes, não dá nem metade disso. E uma coisa que eu não entendo, só no Brasil tem mais de 100 hospitais de câncer. Você tem hospital do coração, você tem Programa Nacional de Controle de Diabetes, você tem Programa Nacional, e você não tem uma linha para falar de dor crônica, né? Fazendo, fazendo uma analogia, né, paralela com o Brasil, você pode considerar os custos totais no Brasil com dor crônica aproximadamente em R$ 150 bilhões. Então, é aonde a gente é difícil entender como que isso não é abordado pelo sistema público, pelo sistema de ensino, pela medicina de maneira tão clara. Só que isso também é uma oportunidade. Você sabe que tem muito paciente, você sabe que a quantidade de paciente vai aumentar e você sabe que existe uma demanda financeira enorme para que isso seja solucionado, né? Porque é totalmente desequilibrada a relação de dor crônica com outras patologias, né? E o que é interessante é que esse estudo, olha só para vocês verem, a data dele é 2012. Ele caiu no meu colo, eu falo que eu estudo talvez um dos que tenha mudado a minha vida. Que foi quando eu entendi isso. Falei, gente, o custo, a quantidade de paciente, não tem ninguém tratando esses pacientes. Aí foi aí que eu comecei a fazer dor, né? Quando eu vi essa frase dentro desse estudo lá, que o custo com dor crônica é maior do que doenças coronarianas, AIDS e câncer juntos. Essa é uma coisa para você se pensar, né? Então, aqui está o nosso paciente, são as pessoas que nós vamos tratar. Então, a gente tem que ter a mente aberta. A gente tem que ter a mente aberta para entender o que que o futuro reserva para os nossos pacientes. É claro que não existe solução fácil para problemas difíceis. Então, a gente tem tentado. Como presidente da SBED, eu tenho tentado. O que que eu fiz? A lei 336 de 2024, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela obriga, né, de lei de diretrizes básicas para a melhora da saúde dos pacientes com dor crônica, não só de uma doença, mas de todos. Então,
obriga o SUS a dar assistência em tese, né? Era para as faculdades de graduação terem no currículo, mas isso aqui teve que ser retirado da lei, e cria o dia 5 de julho como Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. E criaria o Julho Verde, né? Então, que era o mês da dor crônica, igual tem mês aí de um monte de coisa. Né? Então, a Câmara aprovou, tirou a questão da educação, porque a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela proíbe isso, né? Então, uma alegria, né? Foi um projeto escrito por mim que a gente acabou conseguindo aprovar no Congresso Nacional. Agora está lá parado no Senado, né? Então a gente ainda tem muita. A gente fez aí uma indicação para o Ministério da Saúde, da Educação, e eu consegui fazer uma reunião com o Ministério da Educação, graças à interferência de grandes colegas lá do Paraná, né? O secretário de Agricultura do Paraná ajudou a gente a marcar uma reunião lá no Ministério da Educação. E a gente conseguiu levar para eles a demanda de incluir dor nos currículos das faculdades da área de saúde na graduação. E tem lá um protocolo andando. Vamos ver se o Ministério da Educação acolhe a nossa demanda, que, sinceramente, eu acho absurdo a gente ter que pedir isso. Já era para estar em funcionamento, né? Então, tá aqui. Se alguém tiver um tempinho, entra lá no site do Senado e ajuda a gente. E você vê, essa aqui é uma entrevista que eu dei para a Folha de São Paulo. Foi para a Folha de São Paulo. Né? Então, eu falei essa frase, a menina falou assim, Carlos, mas isso é verdade? Eu falei, é verdade. Porque ela me, ela me ligou com o presidente da SBED para eu falar sobre a situação da educação em dor nas faculdades de medicina. Eu falei, olha, você vai falar de algo que não existe, né? Então, se você vai falar de algo que não existe, não tem. Porque hoje você tem educação em dor nas faculdades de medicina vinculadas a iniciativas pessoais. Por exemplo, na faculdade que eu sou professor tem, mas porque eu criei isso. Não existe uma política pública, uma coisa assim, para você poder levar. Então a gente tem tentado, né, por exemplo, aqui dentro da Assembleia de Minas Gerais, existe um projeto voltado à assistência, né, dos pacientes com dor crônica, que eu espero que ele avance, mas são todas iniciativas isoladas, né, num cenário complexo, né? A gente tem aí uma saúde pública no Brasil, você sabe que ela é bastante heterogênea, em alguns lugares funciona bem, outros não funcionam tão bem. E a crise das operadoras de saúde, né? Apesar de elas terem lucro, as despesas, a infração da saúde, ela aumenta muito mais do que a infração normal, né? Você vê que o IPCA aumentou 78% em 10 anos, a infração da saúde aumentou 300%. Então, a conta não fecha, né? A conta não fecha, com tendência a piores. Então, o que que o mercado tem feito, né? O mercado tem feito fusões, né? Só em 2011 a gente tinha mais de 1.000 operadoras de saúde no Brasil. Em 2020 tinha 700, né? Você vê até as Unimed estão diminuindo o tamanho delas, estão fundindo. Então essa concentração já tem dado aí algumas tragédias, né? Que a gente tem visto aí pelo país. Então, pensando nisso, né? A medicina da dor deveria ser uma especialidade. O que que você encara, né? Como critérios? Complexidade das patologias, óbvio que tem. Acúmulo de conhecimento, óbvio que tem. Que transcenda o curso médico, óbvio que tem. Ter relevância epidemiológica, isso que é uma piada, né? E ter o programa de treinamento teórico prático para no mínimo de 2 anos. Isso aqui é o seguinte, a residência de dor ela é 1 ano hoje por questões legais, que as áreas de atuação são 1 ano. Mas às vezes você tem material, conhecimento e necessidade de poder ser 2 anos. Então, a medicina da dor, ela, sim, ela preenche todos os critérios para ser uma especialidade. E olha, gente, eu não vou citar aqui, porque às vezes o povo acaba ficando com raiva às vezes da gente, mas você tem muita coisa aí que é especialidade médica hoje que não deveria ser, né? Então, é, mas é difícil. Entendeu? Não é uma coisa que vai acontecer tão rapidamente, mas vai acabar acontecendo. A medicina da dor, ela sim vai virar uma especialidade. E a medicina intervencionista da dor? Talvez seja uma área de atuação da medicina da dor. A questão da medicina da dor é que quem trata a dor? São muitos, né? Então, equilibrar os interesses de cada especialidade não é fácil. E a gente ainda tem uma questão séria da MB. A MB, ano passado, ela
deu uma endurecida nos critérios da prova. Olha, eu já falei isso várias vezes, e posso falar de novo. O que a ANB fez não tem nada de ilegal, tá? Mas talvez seja imoral. Ou anacrônico. Talvez a palavra mais certa seja anacrônico. Por quê? Nós precisamos ampliar o número de médicos de dor no Brasil. Isso é óbvio. Óbvio e redundante. Então, você passar por um período de flexibilização nos critérios, para as pessoas terem acesso. A gente não está falando para as pessoas terem acesso ao título, ter acesso a fazer a prova. Isso é saudável para o país por um período. Porque a lei no Brasil é muito clara, né? Não existe pós-graduação que prepare ninguém que. Não, preparar, prepara, evidentemente. A palavra correta aqui é autoriza a pessoa a fazer prova. Nenhuma. O que te autoriza a fazer uma prova de especialidade é você ter o dobro do tempo da residência de prática supervisionada. Esse é o fato, né? Aí é o que a MB fez. Só que eu acho que é anacrônico. Não é ilegal, mas é anacrônico, né? Então, para quem está pensando em entrar em medicina da dor, eu acho que o maior conselho que eu posso dar é assim, que demore o tempo que você quiser, né, para ter uma decisão na vida, mas depois que você decidir, você não pode mudar de maneira alguma isso, né? Então, nós temos aí muitos e muitos caminhos na vida que a gente pode seguir, né? Para a gente poder fazer uma medicina da dor mais adequada, tratar melhor nossos pacientes. E para isso, vocês verem aí vocês viram, né? Que eu mandei a lista dos slides, tem aí uma área muito falando de fisiopatologia. É claro que a gente não pode ficar aqui até 10 horas da noite falando de fisiopatologia, mas a gente vai falar do nosso projeto, que é o Clínica Dor, né? Que é a intenção é justamente acolher o médico que está querendo começar a sua jornada na clínica da dor. Tem muito, né, do que a gente. Vocês são fundamentais, Helenice. São fundamentais, né? E o Simpen teve durante um tempo um curso voltado para multiprofissionais, então eu espero que volte rapidamente. O que que é o Clinic Dor, né? Clinic Dor ele é um curso de pós-graduação, né, de formação clínica em medicina da dor, aonde a gente não tira, né? A gente não tira o aluno de casa mais, né? Quando eu fiz, eu tinha que ficar uma viajação danada. Então, ele é um curso online, a parte teórica, que ocorrerá todas as segundas-feiras, das 8 às 10:30 da noite, e com estágio prático nas principais clínicas de dor aí do Brasil, mas garantido aqui no meu serviço em Alfenas, tá? Então, você tem uma formação teórica, praticamente, né, 100% dos professores são professores experientes que atuam com medicina da dor de verdade, né? E você tem aí contato, aula com eles, e você não vai deixar sua família no final de semana, você não vai ter que pagar avião, viajar, né? Porque isso, quando eu fiz a minha formação, era coisa que me pesava muito, né? Então, eu pensei muito nisso quando eu tomei a decisão da parte teórica do curso ser online ao vivo, tá? Eu vou dar aí, tipo, pelo menos 30% das aulas. Então, para quem for ficar no Clinkdor com a gente, vocês vão me conhecer, ficar bastante tempo. E quem for fazer o estágio, a gente tem um estágio de 120 horas, o estágio prático, para quem vier aqui fazer em Alfenas também, vai estar junto comigo, né, no estágio. E eu acho que para quem tem interesse em fazer medicina da dor é algo extremamente apaixonante, né, onde você consegue mudar realmente a vida e a qualidade de vida dos pacientes, né? Então, é algo fundamental, né? Eu falo que eu passei bastante tempo aí chateado com a medicina, que não é difícil hoje em dia, né?
não só a medicina, várias coisas da área de saúde, não é difícil a gente ficar chateado ainda com as coisas que têm acontecido, que os nossos governos fazem, tudo bem? Mas eu falo que eu me reencontrei na medicina, fazendo o curso. Sim, Sandra, como ouvinte, sim, vale muito a pena. E nisso, né, os alunos que se matricularem no Clínica Dor vão ganhar, né, o livro que eu acabei de escrever, que é o Tratado de Medicina da Dor, Eu Barros e Fonseca, Princípios e Práticas, tá? Esse livro é enviado autografado para casa dos alunos matriculados no Clinic Dor, né? A equipe de vendas do Simpen está aí à disposição e eu também aqui estou agora para a gente tirar dúvidas, né? Mas para quem não tem interesse só no curso de clínica, a gente tem um curso de formação prática e intervenção também aqui na cidade de Alfenas, que chama Premium Dor. Esse é um curso mais avançado, que é onde você faz procedimentos mão na massa, né, vida real. E a gente tem um curso, esse aqui também para todos, inclusive, a Helenice, perdão, que é fisioterapeuta, ela pode fazer esse curso também. Esse aqui pode, que é um curso voltado a tratamento de dores craniofaciais, tá? Esse curso ele está já começou semana passada, mas ele tem formato EAD também. E ele a gente vai abordar ali tratamento clínico, diagnóstico, intervenção, de neuralgia do trigêmeo, cluster headache, cefaleia cervicogênica, um curso bem interessante, tá? E ele também tem aí uma parte prática. A parte prática ela é um pouco mais complexa porque ela é liberada para neurocirurgiões e para médicos que já tenham formação em intervenção em dor, né? Então são dois cursos diferentes, um curso teórico da parte clínica das dores craniofaciais e um curso prático, né? Esse aqui são meus contatos. Se alguém ficou com qualquer dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo, ou me manda um e-mail. E vai ser uma honra aí ter vocês aqui junto com a gente no Clinic Dor, tá? Deixa eu voltar os contatos aqui, às vezes a pessoa não deu tempo de anotar. E eu tô aqui agora para tirar qualquer dúvida, né, que vocês porventura possam ter sobre o mercado da medicina da dor, como é a vida do médico de dor e sobre o curso também, se alguém tiver alguma dúvida, estamos aí à disposição. Pode mandar as perguntas tanto no chat quanto abrir o microfone. Se o microfone estiver liberado, eu acho que está liberado, abrir o microfone e perguntar à vontade. Quando não tem. Obrigado, Selma. O Alisson já é nosso aluno, começa dia primeiro, né, Alisson? 1º de setembro. Na verdade, o curso já começou, né? Porque os alunos do Clinic Dor também recebem o curso de dores craniofaciais, né? Então já está tendo aula, né? Faz parte do módulo do curso, o curso de dores craniofaciais. Então, não, eu acho que a medicina da dor, ela é uma jornada, né? Ela é uma jornada, ela não é uma corrida de 100 metros. Isso vai entrando na sua vida dia a dia, você vai se reconhecendo e em algum momento você vira médico de dor, né? Eu sempre brinco, eu não fui voluntariamente, né, que eu parei a anestesia. Eu fui expulso da anestesia por falta de tempo, né? Essa é uma pergunta muito importante, José. Primeiro, se você for fazer.
Hoje em dia existem muitas pós-graduações, né? Se alguma pós-graduação te prometer, né, que você vai poder fazer a prova, isso é mentira. Isso é, para mim, estelionato. Não existe nenhuma pós-graduação hoje no Brasil que habilita para fazer a prova da MP. Mas o que que a gente do Simpen tem feito, né? Porque talvez eu seja o único que consegue prover isso. A gente tem opções de ampliar a carga horária dos alunos, porque o que te dá o direito de fazer a prova é 2 anos de prática supervisionada. Ponto. Mas isso não é para dor. Isso é para tudo. Por exemplo, se você quer ser um neurocirurgião, se você quer ser um ortopedista, se você quer ser qualquer especialidade médica sem fazer residência, ou sem fazer uma especialização credenciada na MB, é isso, por exemplo. Se ortopedia são 3 anos, você para fazer ser ortopedista, você tem que fazer 6 anos de prática supervisionada, aí você pode fazer a prova da SBOT. Essa é a regra, é uma lei, né? Apesar que eu acho que na dor poderia ser flexibilizada por um tempo, pelas necessidades que a gente tem, mas é uma lei. Então, a única maneira de você fazer, primeiro assim, o que que a pós-graduação vai te fornecer? Conhecimento, que é o básico. Você não pode, é, é, você não pode fazer, né, nenhuma atuação se você não tem conhecimento. Então, a pós-graduação ela te abre a mente para você ter o conhecimento. Agora, para você fazer a prova, são 2 anos de prática supervisionada. É impossível, você não faz a prova sem os 2 anos de prática supervisionada. Então, não existe nenhuma pós-graduação que consegue fornecer isso para ninguém. Se alguém te falar isso, é mentira. Estelionato, né? O que que a gente tem? A gente tem condição de oferecer isso para os alunos, mas fica bastante penoso, né? Vai ter que viajar bastante, vai ter que acompanhar bastante, e a gente consegue fornecer sim. Ou, se você, por exemplo, no seu hospital, você tem um ambulatório de dor, você pode fazer e a gente oferece supervisão remota, né? Que é uma das coisas que o CIPEM está implantando. Então, a gente consegue te fornecer supervisão remota para você ter aí os 2 anos de prática supervisionada. A gente está aguardando aí o parecer da MB se isso vai ser legalizado, aceito ou não. Apesar que na MB também o que é aceito esse ano, ano que vem não é, né? Então já tem que tomar esses cuidados. Mas a questão é essa, né? Nenhuma pós-graduação habilita. A única maneira de você ter RQE automático é fazendo residência médica. Fora disso, tem que fazer a prova. Para fazer a prova são 2 anos de prática supervisionada, né? E a Marluz, sim, Marluz, a gente tinha o curso de formação em dor para multiprofissionais, mas aí com a pandemia a gente interrompeu esse curso, provavelmente a gente volte com ele, mas o curso de dores craniofaciais está disponível para qualquer profissional de saúde. Esse, nesse momento, é o que a gente tem de formação multiprofissional. Não entendi, Ivanildo. Isso é válido para determinadas áreas da medicina? Sim. Ortopedia, clínica médica, neurocirurgia, neuroclínica, anestesiologia, fisiatria, acupunturiatria. Se eu esqueci algum, por favor, me corrijam. São esses que são e pediatria. As especialidades habilitadas a fazer clínica de dor hoje. Isso para ter a área de atuação. Mas não, agora a formação, todo médico pode ter. Por exemplo, a gente tem muitos e muitos e muitos alunos radiologistas. Eles não podem fazer. E temos muitos alunos também da medicina de família. Aí é uma questão, você pergunta, por que que medicina de família não pode fazer a prova? Eu acho um absurdo, eu acho que deveria poder. Só que aí, quem consegue é a sociedade. Então, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família que tem que brigar por isso para poder fazer. É, né? Eu tenho uma dúvida aqui sobre psiquiatria.
que antigamente psiquiatria tinha que fazer clínica médica, então ele fazia pela clínica. Mas acho que psiquiatria também, a dor está na área de atuação. Me perdoe se eu estiver errado, mas eu tenho alguma coisa Oi, sobre. Carlos. É o Alexandre, tudo bem? Ô, meu amigo, como é que você está? Tudo bem. Parabéns aí pela tua aula. Só para esclarecer, a psiquiatria oficialmente não é uma área de atuação da dor, tá? Nos Estados Unidos ela é, mas aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria não se interessou pelo assunto. Só para dar essa contribuição aí. Então, os psiquiatras que tem e a turma que fazia clínica médica antes. E isso mesmo. Oficialmente, mas aí um psiquiatra pode fazer o curso, atuar, mas não pode chegar e dizer, ó, eu sou um psiquiatra especializado em dor. Tem que usar outras estratégias. Sim, sim. Parabéns. Obrigado, Alexandre. Muito bom te ver, meu amigo. Então é isso, mas assim, por exemplo, Vanessa, eu não sei qual que é a sua área, mas, por exemplo, um dos que mais precisa fazer formação em dor é medicina de família. Entendeu? Medicina de família e médico de pronto-socorro. São os que mais precisam fazer formação em dor. E eu acredito que no futuro próximo a medicina de família vai ser incluída. Ela venceu a barreira do paliativo, né? O paliativo ele conseguiu vencer. Agora a medicina da dor ainda não, mas eu acredito que assim, se mais médicos de família fazerem dor, né? E cobrarem a sociedade de medicina de família, é possivelmente, eu acho que é um caminho natural. O caminho da medicina de família é muito mais fácil que o da radiologia, né? É, Então, José, acho que clínica particular, se ela for grande e tiver um diretor técnico, né? Então, a questão é a seguinte, a MB é uma caixa de surpresa, um ano pode, um ano não pode, né? A recomendação que eu te dou é que você tenha um ambulatório no hospital, mesmo que seja uma vez por semana, para você ter uma legalidade do que você... E é bom também, porque assim, se você está na fase de formação, quantos mais pacientes você atender, melhor, né? E eu acho que é o caminho mais adequado, né? E depois você pega tudo que você fizer, você anota e pega relatório, e pega comprovante que é o que te vai habilitar de fazer a prova. A pós-graduação, o Clínico 2, ele vai te dar o conhecimento para você fazer a prova. E o conhecimento para você começar a atender seus pacientes. Agora, a habilitação para fazer a prova, se alguma pós-graduação te promete isso, o nome disso é estelionato, porque nenhuma pode prometer. Ivanildo, eu acho que você deveria fazer a formação, sim. É interessantíssimo como... Olha, eu vou até querer que você me responda. Num dia de trabalho teu, quantos por cento dos pacientes chegou lá e a primeira palavra que eles reclamam é de alguma dor, né? Eu acredito que deve ser pelo menos 70%. Então, é um público que é uma especialidade médica que talvez seja os mais beneficiados pela formação em dor, né? Agora, a questão do título é uma questão política, não é uma questão médica. Aí a Sociedade Brasileira de Medicina de Família tem que lutar por isso, né? Mas eu acho que consegue mais fácil que a de radiologia, que vai acabar conseguindo, tá? Tudo depende da pressão da sociedade. Não, você não pode se denominar como clínica de dor, mas você pode atuar como uma médica de família que trata melhor seus pacientes com dor. Porque a dor ainda não é especialidade, ela é uma área de atuação, tá? Você não pode colocar no seu certificado que você, né, nas suas publicidades, que você tem área de atuação em dor, porque você não tem ainda. Mas você pode colocar assim no seu currículo a sua formação e basicamente você vai tratar muito melhor seus pacientes, né? Então isso aí não tem implicação nenhuma. Qualquer coisa que muita gente. Na verdade, a medicina da dor ainda é um limbo nessa questão, porque ela é uma área de atuação. Por exemplo, sempre me perguntam, um ortopedista me perguntou isso ontem. Ah, mas se eu não tirar o título, eu posso fazer procedimento? Rapaz, você faz prótese de quadril, você não pode fazer um procedimento de dor? Pode. Você faz pela ortopedia, né? Você faz como ortopedista, né? Você vai poder sim abrir teu ambulatório, você vai poder atender teus pacientes, você vai poder fazer. O que você não pode fazer é se anunciar como médico de dor até você tirar o título, né?
Enquanto dor for área de atuação, você tem aí um mundo, um limbo, né? Realmente é um limbo. Mas qualquer especialidade você pode atuar como médica, claramente. A gente tem aí, a gente já teve alguns alunos de medicina de família que hoje basicamente vivem de medicina da dor. Só que atuam ainda com essa questão, né? São questões legais. Como a medicina da dor não é uma especialidade, a gente fica preso nessa questão, né? Agora, para todo mundo que está começando, qualquer coisa que você faz dentro de medicina da dor, eu te falo para anotar. Anotar e pegar certificado, que é o que vai te garantir fazer a prova depois, né? Por exemplo, eu tenho, eu já estou indo aí para 10 anos numa residência médica em medicina da dor. Eu não fiz residência, né? Não tinha nem, não tinha, né? Não tinha a minha na época. Isso não diminui ninguém, não, tá? Muito pelo contrário, você tem várias maneiras de se formar. O caminho mais rápido, e eu falo para você, talvez até o mais fácil, é a residência médica, porque você está ali dedicado, concentra e faz tudo uma vez. Agora, os outros caminhos de formação, eles são mais tortuosos, mais difíceis, mais caros, mais demorados. Mas você tem várias maneiras de se formar em medicina da dor e todas são válidas e justas, né? Desde que você se dedique e trate bem seus pacientes. Acho que esse é o ponto número um, né? E, e paciente tem demais. Paciente é infinito o número de pacientes. Mais alguma pergunta? Estamos aí à disposição para respondê-los. Depois das aulas, vai anotando, volta naquela aula lá, com esse módulo aqui eu fechei, vou para o próximo módulo. Vai anotando, assiste a mesma aula 2 vezes, se for preciso, memoriza aquilo lá. Concordo com os conselhos. Então, eu enviei, né, para professor Paulo Renato, que honra Vossa Excelência aqui. Vamos lá. Primeiro, professor Paulo Renato. Eu tenho comigo que qualquer cidade do Brasil com mais de 25, 30 mil habitantes é possível você fazer uma clínica de medicina da dor. Não tenha a menor dúvida disso. Qual que é a dificuldade? É que eu enfrentei, que o professor Paulo Renato enfrentou, provavelmente que o Alexandre enfrentou, que todos enfrentaram, que é o quê? Fazer a ponte. Fazer a ponte. Porque de um lado vai ter você, médico de dor. Do outro lado vai ter uma quantidade enorme de pacientes. O difícil é dar o, como diz o outro, é dar o match. É romper a barreira para esses pacientes chegarem até você. Então, em qualquer lugar do Brasil, você consegue, sim, principalmente se você tiver uma estratégia de foco ambulatorial. O que é ambulatorial? Você vai atender clínica de dor e vai fazer procedimentos ambulatoriais, que são muitos, muitos. Você tem onda de choque, estimulação magnética, laser, bloqueios guiados por ultrassom, né? Então, daí, medicina regenerativa, várias coisas, terapias infusionais, né? Seja que a gente chama de BSV. Então, você tem muitas e muitas atuações que você pode fazer a nível ambulatorial. Muito. Você vai tratar aí, no mínimo, 80% dos pacientes, né? É claro que em alguns casos você vai precisar de medicina intervencionista, mas aí é outro padrão. Então, qualquer cidade de 25, 30 mil habitantes, você pode ter uma clínica de dor tranquilamente. Desde que você trabalhe estrategicamente. Você tem que fazer alguns procedimentos e tem que conseguir a maneira do paciente chegar para você, né?
No SUS e na saúde complementar, nos dois, tá? O SUS ele é um pouco mais complexo porque ele é economicamente viável só em hospitais de alta complexidade, né? Mas é possível sim, desde que você tenha apoio político para isso, fazer SUS em outras cidades. O que eu vejo, quem atua em cidade pequena, que quando a clínica consegue criar o caminho do paciente chegar lá, a maioria deles não quer mesmo atender saúde complementar. Né? Eles passam para atendimento, basicamente só atendimento privado. É pelo menos o que eu vejo da maioria absoluta dos colegas que resolveram fazer medicina da dor e aventurar aí para o interior. Né? Ele chega um momento que ele não quer fazer mais. Ele não quer fazer mais. Boa noite, mas ele não quer fazer mais convênio. Então, isso é o que acontece. O Augusto perguntou da duração da residência em dor. É 1 ano, Augusto. 1 ano. Né? Então, Vanilda, sobre a medicina regenerativa, ela é importante, né? Faz parte do contexto da medicina da dor, só que ela não é reconhecida pelo CFM. Por não ser reconhecida pelo CFM, o que que eu atuo hoje? Todos os pacientes que eu faço hoje, eu faço de graça. E como aqui é um centro educacional, eu tenho muito protocolo de estudo, eu coloco os pacientes nisso. Aí eu não cobro. Hoje eu tenho feito de graça mesmo. E de graça, literalmente de graça mesmo. Que eu espero que mude. Que mude. Eu não tive coragem de fazer, como muita gente faz, de disfarçar a pesquisa para cobrar, para poder cobrar, sabe? Eu não cobro, não. Mas eu espero que isso mude, porque só o Brasil que tem essa, né? Isso aí, Fabiana, é uma quantidade enorme de pacientes, né? Sim, são ótimos resultados. Medicina regenerativa são ótimos resultados, desde que o paciente faça parte dele, né? Só que a gente enfrenta aí, a gente vai debater isso muito no curso, se você for nosso aluno aqui no curso, é, é sobre as boas práticas médicas relacionadas à medicina regenerativa. Porque se o paciente não fizer dieta, não desinflamar, a medicina regenerativa não vai dar o resultado que a gente espera, nem que o paciente espera. Então, a gente tem que ter muito bom senso na atuação com esse tipo de paciente, sabe? Porque senão vira um comércio. Você, você fazer o procedimento por fazer, né? Porque você faz o procedimento por fazer, aí não vai dar resultado. Então, eu já tive aqui resultados lindos, maravilhosos com medicina regenerativa, coisa que assim, eu mesmo não acreditava. Mas todos têm um denominador comum, todos o paciente se dedicou, né? Então, é basicamente isso, né? Augusto, a residência habilita fazer a prova de título, sim, mas eu não sei para que fazer, entendeu? Porque não há necessidade. Quando você faz residência médica, você já automaticamente já recebe o RQE. É só você ir no CFM e credenciar, entendeu? Não, mas para fazer a residência, você tem que ter uma das especialidades prévias. Então, para você fazer residência de dor, você já tem que ter ou anestesia, ortopedia, ou neurologia, ou uma das especialidades que casam com a medicina da dor. Então, você não pode nem fazer a prova. Tá? O que eu tenho visto, olha, o que eu vi. é, Tinha colega aí falando de medicina de família, eu vou dar o exemplo de duas pessoas que seguiram o mesmo caminho. Elas fizeram medicina de família, fizeram dor, aí acabaram abandonando a medicina de família para trabalhar só com dor. Aí começaram a ter essa dificuldade, né, da questão legal. As duas seguiram o mesmo caminho, fizeram prova da clínica médica, né, da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, preencheram os critérios, fizeram a prova de clínica médica, passaram na prova de clínica médica. Depois que elas passaram na prova de clínica médica, elas fizeram a prova de dor.
Então, as duas hoje são tituladas como médica de dor, mas não pelo atalho, entre aspas, da clínica médica. Então, é uma alternativa até racional, sabe? A Vanilda estava perguntando. Eu tenho duas colegas que hoje são médicas de dor oficialmente, que são de residência, têm medicina de família. Mas elas fizeram esse atalho, né? Que é legal. Você passou na prova, fez, passou na prova, é totalmente legal. E justo, né? Porque elas eram duas jovens, né? Elas entraram para fazer curso com a gente, de medicina, elas as duas eram de medicina de família, pela mesma razão, provavelmente, que você vai participar do nosso curso, que era atender melhor os pacientes. Só que elas começaram tanto medicina da dor, tanto que elas abandonaram a medicina de família e montaram clínica de dor. E começaram a ter esse problema com a questão legal. Aí, como as duas trabalharam, medicina de família, ela compete muito com a clínica médica, né? Fizeram a prova de clínica médica e depois fizeram a prova de dor. Já não pode. Mas aí tem os fellows, né? Por exemplo, o Simpen tem fellow em Brasília e São Paulo. Porque é regra do Ministério da Educação, né? Regra do MEC. Para você fazer residência, você tem que ter tido a residência prévia. Só que a prova de título não pode fazer a prova. De residência, não. Você pode fazer só estágio ou fellow, né? Residência médica, não. Você tem que ter feito residência médica prévia. Isso aí não é regra nossa, não. É regra do MEC. Mas o melhor caminho é a pós-graduação mesmo. Fazer a formação que eu fiz. O professor Paulo Renato, que está aqui com a gente, que é o expoente número um da medicina da dor, aí, foi meu professor. Ele também fez pós-graduação. Então, assim, a maioria das pessoas que eu admiro muito na medicina da dor não fizeram residência. Porque não existia. Simples assim. Não existia, né? Então, é claro que a residência é sempre o melhor caminho, mas ele não é acessível, né? Minas Gerais tem duas. Olá, Michel. Para os alunos da América Latina, o programa Nossa, ele dura um ano de aulas e a visita ao Brasil, ela é uma visita de 15 dias corridos. Então dá para programar bem. E para todos os alunos da América Latina, vocês vão receber a aula em espanhol com uma semana de delay. Se você entende português, você pode assistir ela ao vivo, a partir de 1º de setembro. Se você não entende bem português, é só esperar uma semana, você vai ter ela com legendas em espanhol. Mas se você está assistindo hoje e me entendeu, certamente você entende bem português. E não é aproximadamente um ano, é um ano mesmo. Na verdade, são 18 meses, tá? Mas assim, de aula são um ano. E você tem os módulos EAD e tem o estágio. O estágio aqui comigo são 2 semanas corridas. Ou você pode fazer uma semana comigo e uma semana em outra unidade, que aí durante o tempo a gente conversa. Mas é bem interessante, bem interessante, né? E o curso ele está sendo feito também muito voltado aos colegas da América Latina. Será um prazer recebê-los aqui. Inclusive, até matriculei numa aula de espanhol, começa semana que vem. A gente tem tido muito contato com os amigos da América Latina. Aí, para parar de falar portunhol, aí eu vou começar a estudar espanhol agora. Olá, Márcia, você quer perguntar alguma coisa? Márcia, o som não veio. Você quer digitar? Então, Fábio, o ano passado
habilitou, tá? Até o ano retrasado, habilitou sim. Você somava os tempos de curso que dava. Agora nós estamos, vou ser muito sincero, nós estamos aguardando o parecer da MB, tá? Então, até o ano, a prova de 2024 habilitou sim. Os alunos somaram os cursos que fizeram. Porque às vezes fez o Clinic Dor, fez o de ultrassom, fez o Clinic Dor e o Ortodor, fez o Clinic Dor e o Painmaster, né? Então, teve aluno que tem os três cursos, habilitou sim. Agora esse ano assim, eu não posso te garantir, tá? Eu não posso ser leviano com você e falar assim, ah, garanto que vai. Não sei, não sei. Mas o histórico é que no passado já habilitou. E assim, eu não sei, porque a presidência da comissão de dor da MB, ela roda de 2 em 2 anos, né? Então ela vai rodar o ano que vem, né? Então talvez as coisas mudem, né? Espero que mudem, pra te falar a verdade. Ah, me puxaram a orelha aqui, eu esqueci para os colegas de fisioterapia, odontologia e psicologia. A gente tem um curso de neuromodulação não invasiva, tá? Perdão. Chama Neuromod, curso fantástico, é dado por um fisioterapeuta, chama Marcelo Lourenço. Chama um curso de neuromodulação não invasiva, um curso bem interessante. Inclusive, o coordenador é fisioterapeuta. Mas é algo fantástico, gente. Quando você começa a fazer medicina da dor, foi... muda a vida, muda a vida da gente. É, sobre o certificado, né, que me perguntaram, quem está aqui, tá? É só mandar sua solicitação por e-mail para dona Marisa. Eu vou colocar o e-mail dela aqui, tá? Porque ela recebe bastante e-mail. Só mandar para ela o e-mail com o nome e o documento que ela vai emitir o certificado, tá? Tá aqui. Para quem precisa acompanhar as horas, vai estar aí presente essas 2 horas de aula, né? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida sobre a formação, sobre a prova de título? Então, acho que podemos encerrar. Eu vou colocar aqui novamente meu e-mail, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, é só me chamar. E eu vou colocar a tela novamente com os meus contatos. Se alguém ficou com alguma dúvida, ficou com vergonha de perguntar, ou vai pensar sobre se entra nesse mundo da dor ou não entra, você pode me mandar mensagem que eu respondo, tá? Ou mensagem ou e-mail que eu respondo o mais rápido que eu puder. Então, gente, acho que é isso. Agradeço demais a presença de todos. Foi uma alegria e espero que a gente se encontre aí nessa jornada pelo mundo da dor, pelo bem dos pacientes, tá? Pelo bem dos pacientes. Ô, doutora Aleixa, que prazer ouvi-la. Quanto tempo? Eu vi que a Aleixa entrou, ela estava na academia. Então, fazendo cuidado do corpo e da mente, né? Mas já terminou a academia, provavelmente. Exatamente. Fazer o que prescreve. Fantástico, fantástico. Até para a gente ver o tanto que é difícil, né? O tanto que às vezes é difícil.
Obrigado, viu, Selma? Mas uma das coisas que mais muda na medicina da dor realmente é isso, né? Você você perceber que se você não mudar teu mindset, a maneira de abordar, o paciente não vai. Hoje, por coincidência, eu estava fazendo onda de choque proloterapia numa paciente com uma bursite trocantérica. Aquelas bursites trocantéricas bem refratárias, sabe? A paciente já não estava andando. Tá? Eu falei, olha, cara, mas isso aqui vai me resolver? Eu falei, olha, o que vai te resolver mesmo é correção postural, fisioterapia e ganho de massa muscular. Isso aqui vai te ajudar a te ajudar. Aí você vê se a gente, na verdade, a gente ajuda muito. A gente ajuda muito o paciente quando a gente orienta ele sobre o quanto que a mudança de hábito de vida, o quanto que praticar atividade física, o quanto que ganhar massa muscular, cuidar da saúde mental, trata a dor, né? É claro que tem casos que não tem jeito, né? Não adianta você ficar tendo uma DR, por exemplo, neuralgia do trigêmeo, tá lá. Se você não fizer um balão, um radiofrequência ou a cirurgia, você não vai melhorar o paciente de jeito nenhum. Mas a maioria dos pacientes, eles conseguem uma melhora muito maior quando eles mudam a capacidade de se enxergar melhor no mundo, sabe? É muito interessante esse aspecto da medicina da dor e muda pra gente também, né? E eu sei disso claramente.